Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês que está em Atos, no capítulo 8. Na verdade, um desafio, né? Um desafio para essa igreja maravilhosa. Atos, capítulo 8. Ok? Fica ligadão, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Atos 8, a partir do versículo 36. Ok? Atos 8, 36, diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, Atos 8, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo, essa primícia da nossa semana, primeiro dia da nossa semana. A tua palavra diz que se forem santas as primícias da massa, toda a massa será santa. Senhor, nós santificamos essa semana e com a tua palavra, Senhor, no nosso coração. Pedimos a revelação do Senhor, pedimos que o Senhor venha nos chamar nessa noite, nos desafiar nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero compartilhar um texto bem breve com vocês. Na verdade, só um desafio que queimou meu coração. Eu estou chamando essa palavra, essa meditação de dá-me filhos. Amém, queridos? Dá-me filhos. Aleluia. Eu quero que você, quantos aqui querem ganhar sua família para Jesus? Deixa eu ver aqui, né? Vocês querem ganhar os seus amigos para Jesus, não é? Tem um desejo no seu coração de dar frutos para o Senhor. Tem alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Amém? Você pode dizer assim para o Senhor, igual a Raquel falou, né? Ela falou assim: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Já pensou? Não é? Irmãos, sabe o que é que eu vejo? Muitas vezes, a igreja, às vezes, não a nossa, né? A nossa só se anima e cresce e vive, mas às vezes eu vejo a pessoa desanimando e morrendo porque ela não está dando filhos, não é? Porque, irmãos, nós estamos aqui para dar fruto. Amém, queridos? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Aleluia. Quer glorificar a Deus? Dá fruto. Então, essa palavra pegou meu coração, por isso que eu estou chamando de dá-me filhos. E é muito interessante, gente, muito prático a gente aprender aqui com o Filipe, porque ele teve sucesso, não é? Então, eu quero compartilhar esses 3 princípios que o Filipe praticou aqui. É interessante, ele encontra esse homem, olha só, no versículo 26, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se achava deserto, não é? Então, gente, pessoas que estão no deserto da vida, pessoas que estão perdidas, não é? Na sequidão, pessoas que estão sofrendo no deserto, na solidão do deserto. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Deixa eu ver, todo mundo, não é? Todo mundo conhece pessoas assim, que está ali no deserto. Ele era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Isso é importante, o Espírito Santo quis deixar registrado isso para dizer que ele tinha influência. Então, e deixa eu te dizer uma coisa aqui, gente. Todos vocês aqui têm influência sobre algumas pessoas. Um tem influência sobre muitos, outros têm sobre menos, mas todos têm influência. E todos que nós vamos alcançar para Jesus têm influência sobre alguém, não é? É uma chave, é uma ponte para o coração de alguém, não é? Já pensou? O Ananias nunca imaginava quanta influência o Saulo teria, não é? Ele ganhou aquele homem pessoalmente. Eu estou falando sobre isso hoje, não é? Sobre ganhar pessoalmente alguém, investir pessoalmente em alguém, igual o Filipe fez com o eunuco, irmãos. E essa pessoa, olha, dá tantos frutos para Deus, meu Deus, que aquele que ganhou vai ganhar a comissão.
vai participar do lucro. Amém, queridos? Então, veja bem, ele é um alto oficial de Candace, um homem muito influente. As pessoas que você conhece são influentes para alcançar o coração de outros, por isso que cada pessoa é muito importante para Deus. Ok, queridos? E tem um detalhe importante aqui. O texto diz que ele viera adorar em Jerusalém. Então era alguém que estava buscando a Deus. Ele só não sabia como encontrá-lo. Ele estava ali adorando, tinha um desejo no coração dele, tinha um vazio no coração dele, como tem um vazio no coração de muita gente, do tamanho de Deus. E ele estava ali, a intenção dele era adorar a Deus, só que ele não sabia o caminho, porque a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro jeito, não tem outro caminho da gente chegar a Deus, não é? Então esse homem, olha só a situação dele, perdido no deserto, esse homem que tem uma influência muito forte, não é? Esse homem que busca a Deus, mas não sabe como, cruzou a vida do Filipe, não é? Muito tremendo isso. E o Filipe, irmãos, conduziu esse homem até o ponto dele ser batizado. Ele nasceu de novo. Então foi um sucesso. Então o Filipe praticou 3 princípios aqui. E eu quero compartilhar eles com vocês. Muito prático, não é? Meu alvo é que a gente pratique isso, né, durante essa semana. Não só durante essa semana, durante a nossa vida. Amém, queridos? Porque eu tenho certeza, as pessoas falam comigo e dizem: pastor, eu quero compartilhar Jesus com a minha família, com os meus amigos, mas eu não sei como. Olha só, então eu quero te ajudar hoje à noite. Amém? Então, a primeira coisa que o Filipe praticou, e preste bem atenção nisso, é isso que vai nos fazer ter sucesso para nós ganharmos vidas para Jesus. A primeira coisa, obediência. Olha o que diz o versículo 26, acompanha comigo. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Gente, parece muito fácil. Mas, olha só, onde que o Filipe estava? Ele estava vivendo o sucesso, gente. Não é? Até o texto diz assim mesmo, que Atos 8:6 fala que as multidões atendiam unânimes tudo o que o Filipe dizia. Meu Deus do céu, que coisa linda, que sucesso. Os sacerdotes se entregavam a Jesus. Tinha um cara lá que era um falso profeta chamado Simão, não é? Quando ele viu a obra de Deus na vida do Filipe, ele entregou a vida a Jesus e começou a seguir o Filipe. Pensa no sucesso, uma igreja enorme. O Filipe vivendo o auge do avivamento em Samaria. Irmãos, aí Deus fala para ele: Filipe, sai daí, levanta daí, vai embora. A Mila até brincou comigo hoje, já pensou, amor? Olha o que tu vai falar lá, não é? Porque já pensou Deus falar contigo assim: tá bom, pastor Jackson, tá na hora de ir embora. Eu falei para ela, eu ia chorar, né? Porque eu amo tanto Palmas, eu amo tanto vocês, mas eu ia. Mas, irmãos, o Filipe, ele está no auge da vida dele, a realização pessoal. Isso não tem a ver só com o ministério. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida pessoal, não é? Então, às vezes, irmãos, isso pode ser, não é, um impedimento para a gente fazer essa vontade de Deus, de dar frutos, de gerar filhos para Deus. Nós somos a noiva. Deus escolheu gerar filhos através da sua noiva. Não tem outro jeito, não é? Eu não pude gerar os meus filhos, graças a Deus, não é? Eu gerei através da Meila, glória a Deus, não é? E Deus quer gerar filhos para Ele através da sua noiva. Amém, queridos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Essa frase pegou meu coração hoje à tarde. As pessoas estão indo ou para o céu ou para o inferno. Sabe, irmãos, o destino das pessoas ou é o céu ou é o inferno. Não tem outro destino. Não é? Não tem, não, esse aqui está indo para o sucesso, esse aqui está indo não sei para onde, esse aqui, não. Ou as pessoas estão indo para o céu, para a vida eterna, ou elas estão indo para o inferno, não é? Para a vida eterna também, mas uma vida muito diferente. Então, irmão, nós precisamos alcançar esses eunucos, nós precisamos tirá-los do deserto. Nós precisamos acreditar na influência que eles exercem sobre as outras pessoas. Nós precisamos encontrá-los, não é? Então, agora,
o meu coração está assim. Eu tô falando assim, Senhor, me mostra os meus eunucos. O Senhor falou com o Filipão. Fala comigo. Não é, seja claro comigo. Me dá uma oportunidade para eu testemunhar para essa pessoa que está precisando de mim. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O método de Deus ainda é o mesmo. Interessante quando a gente lê o livro de Atos, o que a gente vê é pessoas convertendo, e pessoas convertendo, e pessoas convertendo. Até a quantidade de pessoas que converteram, 3.000, 5.000. E é só isso, é pregando o evangelho de Cristo. É o Cristo crucificado. É essa pregação que tira as pessoas do inferno. Agora escuta bem, irmãos, é muito tremendo isso. É muito tremendo porque o método de Deus é o seguinte: pessoa para pessoa. Você não vê em nenhum momento um anjo pregando o evangelho para alguém, não é? Ou o próprio Jesus pregando o plano de salvação para alguém. Ele podia fazer isso. Um anjo podia fazer isso. Mas sempre foi assim. Diga comigo, pessoa para pessoa. Não é? Veja as conversões famosas na Bíblia. A conversão do Cornélio. Deus enviou o Pedrão lá. A conversão da Lídia, não é? A vendedora de púrpura. Deus enviou o apóstolo Paulo. A conversão do governador Sérgio Paulo. Foi o apóstolo Paulo que foi lá. A conversão do carcereiro, o apóstolo Paulo também. Meu Deus, tem uma lista de pessoas na vida do apóstolo Paulo. Mas todas as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, irmãos, elas fizeram isso através de alguém. E esse homem aqui, o eunuco, Deus enviou até ele o Filipe. Aleluia. Agora tem que obedecer. Tem que obedecer. E aí a gente não pode ficar dizendo assim: puxa, mas como que eu vou lá? Eu tenho muita coisa para fazer, não é? Eu estou muito ocupado, eu estou no meio do sucesso, como que eu vou lá? Não, o Filipe foi. E sabe outra coisa interessante? De novo, ele foi andando. A Bíblia não diz como ele foi, mas ele parece que foi andando, ou foi de cavalo, não sei como ele foi, mas ele foi para uma região deserta. Gente, não tinha ninguém lá, ele estava no meio da multidão, vivendo o sucesso, agora ele está no lugar. Mas, Senhor, por que o Senhor me mandou aqui mesmo? Eu vou pregar para quem mesmo? Não é? E de repente passa uma carruagem. E aí de novo outra ordem. Filipe, aproxima-te desse carro. A gente tem que estar ligado, irmãos, à voz do Espírito Santo. Aí o Filipe, que está a pé, vai aproximando do carro. Mas gente, como é que ele vai acompanhar um carro? Como que ele vai acompanhar uma carruagem? Ele não teve outra alternativa senão correr. Não é? Sabe, irmãos, às vezes a gente coloca desculpa. Eu não tenho como ir. Não, muito trabalho para eu chegar lá. Irmão, se nós quisermos dar filhos para Deus, se tem esse clamor no nosso coração, dá-me filhos senão eu morro, a gente vai ter que pagar o preço. A gente vai ter que correr se for necessário. E foi correndo. O Filipe já está colocando a língua para fora. Ele não aguentava mais de correr. E a carruagem correndo. E ele correndo. Irmãos, ele chegou tão perto da carruagem. Escuta bem o que eu vou te dizer. Que ele ouviu o que aquele homem estava lendo. Com todo aquele barulho da roda e do animal ali, né? Não sei quantos animais tinham ali. Não era uma carruagem sozinha. Imagina, ele era ministro das finanças de um país próspero, que era a Etiópia naquela época. Deveria ter uma grande comitiva ali. Soldados protegendo a grana do homem, não é? E o Filipe, com toda aquela barulheira, eu creio que o Espírito Santo fez o ouvido do Filipe se abrir. Quem está me entendendo? Irmãos, é isso que eu estou orando, Senhor. Abre os meus ouvidos para eu conseguir ouvir o que o meu eunuco não disse. Amém, queridos? Para eu conseguir perceber a necessidade dele. Amém, queridos? Mas enfim, primeira coisa. Quer ganhar sua família para Jesus? Quer ganhar os seus amigos para Jesus? Quer dar um fruto, quer dar um filho? Obedeça. Obedeça a voz do Espírito Santo. Não coloca a dificuldade, vai lá. Você está a pé e ele está de carro, corre atrás. Deus vai te recompensar por esse esforço. A primeira coisa é a obediência. A segunda coisa, muito interessante, gente, essa segunda coisa. E olha, eu penso que aqui que nós temos falhado, que é aproximar. Diga comigo, aproximar. Olha o que diz o versículo 29. Então o Espírito disse a Filipe,
aproxima-te desse carro e acompanha-o. Gente, eu acho que é aqui que a gente falha. Eu falei assim para Deus: Senhor, é aqui que eu falho, não é? Até que eu vou, até que eu obedeço, não é? Mas, até que eu me enfrento, porque eu sou tímido, viu, gente? É verdade, a Mila sabe o quanto que eu me enfrento para visitar uma pessoa, especialmente quando ela parece que não está querendo saber de Jesus, assim, né? Uma pessoa que não conhece Jesus ainda, para eu ir falar do amor de Jesus para ela. Eu te confesso, eu me enfrento, acredite se quiser, eu vou. Eu respiro fundo, eu oro, eu peço a graça de Deus, eu me tremo, eu fico gelado, mas eu vou. Eu obedeço, não é? Mas só que essa segunda coisa que é mais delicada, porque, irmãos, aproximar, escuta bem, é se identificar. O Felipe, ele se identificou, ele conseguiu perceber o que aquele homem estava vendo, o que aquele homem estava lendo, o que aquele homem estava dizendo. Não é? Então, se a gente não se aproximar da pessoa, a gente não vai conseguir ajudá-la. Não é? Porque, como ele se aproximou, escuta bem, com essa identificação, ou seja, vendo a vida como ela vê, quem está me entendendo? Não é? Porque às vezes a gente é muito crítico. Ah, essa pessoa, não sei o quê, não quer nada, e não sei o que lá, não é como eu sou. E graças a Deus que não é como você e como eu. Ela é um indivíduo totalmente diferente. E se a gente quiser que ela veja a vida como a gente está vendo, a gente nunca vai conseguir ganhar essa pessoa. A gente tem que deixar o Espírito Santo, não é? Nos mostrar como ela pensa. Então, o Felipe conseguiu isso. O Espírito Santo abriu o ouvido dele, de tão perto que ele estava. Gente, é uma amizade que a gente tem que cultivar. Quem está me entendendo? Uma amizade. Você se identifica. E aí outra coisa que ele fez, ele serviu o eunuco. O que é que você está precisando? Irmão, o Felipe tinha uma placa no pescoço. Posso ajudar? Não é? Ele falou assim, ele estava correndo, ele falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Não é? O eunuco disse assim: como que eu vou entender se não tem ninguém que me ensina? Ai, irmãos, eu não sei vocês, mas isso fala tanto no meu coração. Então, Felipe, presta atenção. O Felipe entendeu como que ele podia servir. Como que você pode servir o seu eunuco? Não é? O Espírito Santo falou assim no meu coração: Jackson, esse é o segredo. Como que você pode servir essa pessoa? Em vez de você ficar criticando porque ela não faz, porque ela não responde, porque ela é diferente de você, o que você pode fazer para ajudá-la na sua necessidade? Foi isso que o Felipe fez, gente. Porque a necessidade do eunuco era compreender o que ele estava lendo. E o Felipe disse: eu posso te ajudar. Agora sim, deixa eu te falar uma coisa interessante, gente. Quando o eunuco fala assim: olha, como que eu vou entender? Escuta, presta bem atenção. Como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Não é? Aí, irmãos, eu lembrei de Romanos 10:13, né, que fala assim: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Posso ouvir um glória a Deus? A questão é, e é quase um desespero do apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmão, como que a gente quer que a pessoa aceite a Jesus, não é? Saia desse caminho de morte e vá para o céu, se a gente não abre a boca para pregar o evangelho de Jesus. A gente está falando tanta coisa, a gente está falando, dando tanto conselho, e não tem nenhum problema com conselho, beleza, pode dar, desde que a gente esteja falando de Jesus. Porque olha só, aquele que invocar o nome dele vai ser salvo, mas como que eles vão invocar se eles não crerem? E como eles vão crer se eles não ouvem? Gente, o evangelho tem sido muito pouco pregado, não sei se vocês já perceberam isso. Esse evangelho simples. Olha, como que eles vão ouvir se não há quem pregue? Se não há quem abra a boca para falar o plano de salvação, não é? E como, então, gente, eles vão pregar se não há quem
os envie. Por isso que eu estou enviando você não tem mais desculpa, aleluia. Amém, querido? Não tem mais desculpa. O problema não é mais meu, agora é seu. Eu estou te enviando. Vai, pregue o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a eles guardar aquilo que Jesus os ensinou, aleluia. Amém, queridos? Muito bem, então a segunda coisa é aproximar. A primeira coisa é obedecer, fica ligado, ele vai falar. A segunda é aproxime-se, se identifique com essas pessoas. E a terceira e última coisa para a gente orar, não é? Saber manusear a espada do Espírito. Quem vem acompanha comigo o verso 34. Diz assim, ó, presta atenção. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe exclamou, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Irmãos, eu acho muito tremendo a habilidade que o Filipe tem de pegar esse texto. Qual foi o texto que o eunuco estava lendo? Ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Não é? Ele estava lendo esse texto e ele está perguntando: quem é essa pessoa? É o próprio profeta? Quem é? É outro? Irmãos, pensa num gancho. Escuta aqui, ó. A gente tem que aprender a pegar esses ganchos, não é? Uma pessoa deixar uma oportunidade para a gente pegar aquela situação e levar Jesus para ela, não é? Então isso é uma habilidade. Como é que a gente vai adquirir essa habilidade, gente? É tendo um relacionamento com a nossa Bíblia, não é? Então o Filipe, o texto diz que ele pegou aquele texto e começando por aquele texto, ele anunciou-lhe Jesus. Eu acho tremendo isso. Amém, queridos? Irmãos, Provérbios 11:30 diz: quem ganha a alma é sábio. Por que quem ganha a alma é sábio? Porque, gente, imagina a gente tirar uma pessoa desse caminho de morte e conduzir essa pessoa para um caminho de vida. Isso é sabedoria. Outra coisa, tudo que a gente está construindo vai sumir, vai desaparecer, tudo. Essa igreja, gente, vai desaparecer um dia, não é? Daqui a sei quantos anos, não é? Muitos anos, a gente não vai mais estar aqui, não é? A prefeitura vai ter que mandar implodir esse prédio, porque senão ele vai cair, não é? Irmão, tudo vai perecer. Agora, tem uma coisa que não perece. São as almas que nós vamos levar junto com a gente. Quando a gente estiver subindo, né? Aquele barulho de asa, a gente vai ouvir umas asas atrás também. E a gente vai, o que é isso? O que é isso? E aí a gente vai olhar, meu irmão, em nome de Jesus vai ser assim. Vai ter uma legião voando atrás da gente. São os nossos filhos que nós vamos dar para Deus. Aleluia! Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, gente, assim, ó, na prática. Olha, talvez você não tenha uma habilidade de pregar o evangelho, explicar, não é? A doutrina da graça, de não sei o que lá. A gente não precisa disso. É muito simples a coisa. É muito simples. É a gente obedecer à voz do Espírito Santo, é a gente aproximar das pessoas, né? Gerando essa amizade, essa confiança, não é? Aí ela vai dar uma oportunidade, porque ela vai mandar a gente entrar na casa dela, no carro dela. Não foi isso que aconteceu? Entra aqui. Aí, beleza, já abriu. Está aberto. Eu imagino o Filipe dizendo, aleluia, está dando certo o Espírito Santo. E agora? Está muito perto. E o eunuco, pois é, então, me explica aí. Fala para mim. Pensa, o cara maduro, gente. Eu estou orando por isso, por pessoas maduras. O Cornélio estava maduro. O Cornélio mandou chamar o Pedro. Quando o Pedro começou a falar o plano da salvação, no meio do caminho, peraí, eu estou na segunda lei ainda. O cara já foi batizado no Espírito Santo. Peraí, acaba de terminar a pregação. Não é? Já foi. Ele estava maduro.
Sabe, irmãos, tem pessoas maduras. O campo já está branco para a colheita. Não está faltando 4 meses, não. A colheita triplicada já está aqui, já chegou, está na hora. A gente está esbarrando em pessoas por aí. Não é verdade, pastora Meila? Estamos esbarrando em pessoas por aí, gente, que está precisando de Jesus. Começa a conversar com a gente e começa a abrir o coração. E a gente evangeliza essas pessoas. Meu irmão, não dê mais desculpa. Corra atrás desse carro. Larga um pouquinho esse sucesso e vai atrás dessas vidas para Jesus, porque se não tiver quem pregue para eles, eles não vão crer, e se eles não crerem, eles vão para o inferno, gente. Misericórdia mesmo. Amém, queridos? Então veja bem, eu creio que o Filipe disse assim para ele. Não está escrito exatamente como o Filipe falou, mas eu digo que ele falou isso. Eu quero te dar esse toque aqui para a gente terminar, não é? Irmãos, faz assim, ó. 4 leis espirituais. Olha, qual que é a primeira lei espiritual, gente? Qual que é a primeira lei espiritual que rege esse universo? É que Deus nos ama. Deus é amor. Sabe, essas pessoas precisam tanto entender isso. Eles estão perdidos no deserto. Eles estão querendo alcançar a salvação deles ou o favor de Deus pelo que eles fazem. Eles estão perdidos, a gente tem que dizer para eles, não, Jesus já fez tudo o que você poderia fazer. Ele te ama tanto que Ele enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, não é? Então, qual que é a primeira lei espiritual que você vai dizer para os seus amigos? Jesus te ama, Deus te ama. E Ele tem um plano maravilhoso para você. Você acredita que... Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, ou você que está nos visitando. Você não é um acidente. Eu quero te dizer hoje à noite que antes de você nascer, Deus criou um propósito para você se encaixar nele. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 1,5, Jeremias, antes de você nascer, quando você estava no ventre materno, eu te chamei e te constituí profeta às nações. Antes do Ismarley nascer, tinha um desenho, um projeto de Deus para o Ismarley encaixar. E cada um de nós aqui, e cada ser humano que nasceu, gente, quem nasceu já deu certo, porque Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus já viu o fim é o sucesso, porque Deus não cria nada ruim, porque tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, aleluia. Diga assim, eu nasci, então eu sou uma bênção. Eu nasci e está dando tudo errado. Irmão, não. Então o que é que nós temos que dizer para essas pessoas? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Aí ela vai dizer assim, essa que não conhece Jesus, mas eu não consigo, o que você está falando não bate, porque a minha vida... Você vai dizer assim, deixa eu te explicar, é porque o homem é pecador, é a segunda lei espiritual. Qual que é a segunda lei espiritual? O homem é pecador, não é? Então o pecado faz separação entre nós e Deus, gente. Está escrito, Isaías 59, 2, não é? Fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Estávamos separados. Aí você vai dizer para ela, sabe por que você não desfruta desse plano? Sabe por que você não consegue perceber esse amor? Porque você está separada de Deus, por causa do pecado. Ela vai dizer, mas e agora? Você vai dizer assim, é isso que eu vim aqui te dizer. Jesus é a solução, sabe por quê? Porque esse pecado tinha que ser disciplinado. Deus precisava castigar esse pecado, e Ele o fez no seu Filho. Então quando Jesus castigou o seu Filho naquela cruz, não é? O sangue dele foi derramado, aquele homem, 100% homem, que não pecou jamais. Gente, Ele é o único que a gente pode... Por que Jesus é o único que a gente pode fazer oração? Por quê? Porque todos os outros morreram. Escuta isso aqui que eu vou te dizer, ó, igreja. Presta atenção. Por que, pastor, que eu não posso fazer oração a um outro, a não ser em Jesus? Porque a Bíblia diz assim, olha... Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que Jesus diz assim, olha... só há um nome dado entre os homens... pelo qual importa que vocês sejam salvos. Por quê? Gente, porque Jesus foi o único que não morreu. Amém, queridos? Ele ressuscitou e Ele foi assunto ao céu na forma
na forma glorificada dele, aleluia. Ele foi assim com um corpo glorificado. Por isso que os discípulos não conheceram ele. Mas e os outros? O Paulo, o Pedro, o João, a Ana, não sei quem mais, e não sei quem mais. Por que eu não posso fazer oração a eles? Porque a Bíblia diz que a necromancia é abominação. Quando eu consulto um morto, quando eu peço alguma coisa para um morto, para alguém que já morreu, sabe, a questão nem é tanto a idolatria, mas é a necromancia. Morreu. Quem está me entendendo? Isso é um pecado grave diante de Deus. Irmãos, mas nós temos essa ponte que ligou de novo Deus à humanidade, que é Jesus, aleluia. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus, não é? Mas Jesus, meu irmão, veio e nos ligou de novo a Deus, aleluia. É isso. Esse é o plano da salvação. Qual a primeira lei espiritual? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Qual que é a segunda? O homem é pecador, separação, um abismo. E agora, como que eu vou chegar em Deus? Por boas obras, por eu ser bonzinho, por eu ter uma religião, por eu dar coisas para os pobres? Não. Como que eu chego a Deus? Por essa ponte que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que viveu e morreu sem pecado e ressuscitou no terceiro dia e está à destra de Deus. Agora, e qual que é a quarta lei espiritual? É a melhor de todas. Através de uma oração, eu posso entregar toda a minha vida, todo o meu ser a Jesus. Deixa eu falar uma coisa, eu fiz uma proposta para um homem essa semana. Eu evangelizei esse homem. Eu falei assim para ele: eu quero te fazer uma proposta. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, tudo que é de Deus é teu. E tudo que é teu, se você quiser, será de Deus. Eu perguntei para ele: quer trocar essa enfermidade? Colocar na cruz dele, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as enfermidades. E você quer receber a vida dele? Ele disse: vou pensar, quero. Quando a gente entrega a vida a Jesus, é isso, gente. A gente entregou todos os nossos medos, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas. E Ele entregou para nós a vida eterna, a salvação. Amém, queridos? Então foi isso, gente, que em poucas palavras o Filipão disse. Ele disse assim, o eunuco falou assim: eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. O Filipe disse: é possível. É lícito, se você crer de todo o coração. O que é que o Filipe estava dizendo? Você crê de todo o coração que Ele morreu por você? Você crê de todo o coração que Ele te substituiu naquela cruz? Entende o que eu estou falando, gente? É isso que é a fé em Jesus, gente. É a gente crer de todo o coração que Ele é suficiente. Aleluia. Ok, agora, deixa eu te dizer aqui, só para terminar. Vamos lá comigo. Quais são então as coisas? Vamos lá. Quais são as coisas que o Filipe praticou? Vamos lá. Obediência, o que mais? Aproximação, identificação e serviço. Em terceiro lugar, ele sabia. Amém, queridos? Ele sabia. Como que eles crerão, não é? Se eles não ouvem. Gente, a gente não vai crer nunca se a gente não ficar o tempo todo ouvindo a palavra. Ouvindo. E quando ouvir não é só ouvir áudio. A gente pode ouvir aqui, ó. Porque quando a gente lê, a gente não ouve. A gente só vai crer, essa fé em Jesus, quando a gente realmente tiver um relacionamento com a palavra. Agora escuta bem. Obediência, saber manusear a palavra e aproximação. Aí olha só. Isso é uma máquina poderosa. Vai dar certo, deu para o Filipe, vai dar para nós. Sabe uma coisa que eu estava percebendo, que eu vi? Deixa eu terminar com isso. O Filipe, por que ele teve sucesso? Não foi só por causa da obediência, não foi só por causa da aproximação, e não foi só porque ele sabia manusear a palavra bem. Por que ele obteve sucesso com o eunuco dele? Aquele homem que estava perdido no deserto, que Deus enviou o Filipe para ele salvar a vida dele. Por quê? Eu creio que o Filipe amava os perdidos. E sabe o que o Espírito Santo me mostrou? Eu não tinha percebido, eu te prometo. Eu falei para a Meila, amor, não tinha percebido isso. O nome do Filipe, a palavra Filipe, não é? É formada por duas palavras no grego, philo
que quer dizer afinidade, gostar, não é? Filo. E hipe, que é cavalo. Daí originou a nossa palavra hipismo. Filipe quer dizer amante de cavalos. Irmão, sabe o que o Espírito Santo mostrou naquela hora? Que eu estava orando pelo meu eunuco. Ele disse assim, olha, essas pessoas são como cavalos do diabo. Não é que estão carregando fardos, são escravas de Satanás. Não é, ele vai aonde elas querem. Eles estão levando todo o peso, toda a culpa, toda a mazela, todo o medo. É por isso que tem tanta gente com síndrome do pânico, tão apavorados. Eles são os cavalos do diabo. Irmãos, Deus tem que fazer algo no nosso coração, para nós nos apaixonarmos de novo por esses perdidos. Sabe, e nós aproximarmos deles como o Filipe, amante de cavalos, que tem afinidade por essas pessoas, não é? E encontrá-los no deserto, pagar o preço por eles, ir lá no deserto onde eles estão, orar por eles, ter uma palavra. Às vezes eu vou visitar uma pessoa e eu digo, Senhor, fala no meu coração, me dá uma palavra. Eu não quero que seja a minha palavra, fala a tua palavra. Impressionante como o Espírito Santo fala comigo, não é? E eu compartilho aquela palavra, e é impressionante, irmãos, porque isso que é ser enviado. Como que eles vão anunciar o Evangelho se eles não forem enviados? O Espírito Santo nos envia assim, Ele nos dá uma palavra de autoridade, aleluia! Aí você chega lá e você fala aquela palavra, aí a pessoa diz, opa, isso é sério, esse cara está falando comigo mesmo. Irmãos, eu vim aqui te desafiar, aleluia. Irmãos, se cada um de nós, meu Deus do céu, a gente tem que comprar umas cadeiras essa semana, não é? Porque imagina se a gente vai passar uma vida vindo para a igreja no domingo, e vai sentar, e vai ouvir a palavra, e vai embora para casa, criticando o sermão, ou dizendo que o sermão foi legal, hoje foi legal, nota 8, hoje foi ruim, nota 5, hoje foi não sei o quê, hoje foi legal. E a semana toda, a gente não ganha uma alma para Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que entrar numa santa crise, porque eles não vão crer se eles não ouvirem, eles não vão ouvir se a gente não pregar, ninguém vai pregar, se não for enviado, eles não vão ser salvos se a gente não se mobilizar. Amém, queridos?